a vanguarda nessa luta. Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, deputados, deputadas. Eu me inscrevo para fazer uma defesa da lei de cotas. Ela é uma lei que, sem dúvida nenhuma, no período que esteve em vigor, mostrou sua importância, mostrou o impacto que tem na sociedade e conseguiu dar resposta à maior parte das críticas daqueles que tinham reserva sobre a lei de cotas. Primeiro, é importante esclarecer que ela é uma lei muito completa. Ela é uma lei que, ao mesmo tempo, define um corte racial com negros e indígenas, um corte social, definindo alunos carentes e também a presença e a origem na escola pública como critérios para o benefício. A lei agora também incorpora filhos de policiais e agentes da segurança pública vitimados durante o trabalho. Mas eu quero me referir a esses outros aspectos, ao corte racial, ao corte social e à origem da escola pública. Foi divulgado essa semana o mapa da violência no Brasil. E ele apontou que a possibilidade de um adolescente negro morrer é 2,5 vezes maior do que a possibilidade de um adolescente branco. 71% dos homicídios são praticados contra pessoas negras. Isso é um reflexo da desigualdade social que existe no nosso país. Um país que viveu mais tempo sob o regime escravocrata do que sob o trabalho livre. Um regime escravocrata que tinha como centro uma política de escravização dos negros. Então, a política de cotas, ela vem contribuir para que a gente, de fato, complete a nossa abolição, para que a gente, de fato, consiga movimentar a nossa estrutura social, que não é só uma das mais desiguais, é também uma das que tem menos mobilidade social no mundo. Essa semana saiu também a divulgação de uma pesquisa envolvendo 30 países, em que mostrava que no Brasil é o segundo país entre os 30 em que é mais difícil uma família pobre deixar a pobreza. Isso significa que nessa sociedade que manteve a escravidão por mais tempo no Ocidente, que nessa sociedade que ainda carrega tantas marcas do colonialismo, do patriarcalismo, onde a herança colocou uma parcela enorme da população negra entre os pobres, a dificuldade para que essa população supere a pobreza é uma dificuldade estrutural. E aí, por que os índices de violência geralmente se concentram mais nesses grupos? E aí, por que os índices de aprisionamento e encarceramento se concentram mais nesses grupos? E aí uma política de cotas é fundamental. É fundamental para que a gente consiga enfrentar e desestruturar essa ordem desigual e racista. É fundamental para que a gente consiga minimamente oxigenar essa sociedade. A gente quer que algum dia não seja mais necessário, mas para isso nós temos que mudar muito enquanto sociedade. Temos que ser uma sociedade menos desigual, onde o trabalho seja mais valorizado, onde o acesso à universidade não continue sendo um privilégio. Hoje, ainda menos de 15% dos nossos jovens têm acesso ao ensino superior. Ainda é um privilégio ingressar na universidade. E quando esse privilégio é restrito a brancos, ele acaba reforçando as estruturas racistas e desiguais da sociedade. Então a gente é favorável a esse projeto. A gente entende que a presença dos indígenas também é fundamental. É só a gente ver, por exemplo, a batalha que os indígenas travam aqui no estado do Rio de Janeiro para ter uma educação de qualidade que respeite os seus direitos. Hoje as aldeias indígenas aqui do estado não conseguem ter uma educação que garanta minimamente o seu acesso à educação no nível fundamental. É dificílimo para o indígena chegar no ensino médio. E depois que chega, é mais difícil ainda chegar no ensino superior.
Por isso, também a importância dessa lei de cotas para atender negros, indígenas, pessoas com deficiência e todos aqueles que nessa sociedade desigual, sem nenhuma forma de mobilidade, hostil, racista, a gente conseguir oxigenar as nossas relações. Então, concluo ressaltando: os estudos feitos ao longo desses 10 anos de experiência mostraram que o rendimento dos alunos cotistas é similar e muitas vezes superior ao rendimento dos alunos que não ingressaram na universidade por meio da cota. Isso também porque a gente tem conseguido avançar e garantir que esse aluno cotista tenha um suporte com uma bolsa para exercer e conseguir permanecer na universidade. É fundamental que não se restrinja essa bolsa a meio salário mínimo, que a gente sabe que o salário mínimo no Brasil já é muito baixo. Meio salário mínimo é menos ainda, porque ele é a parte fundamental para que esses alunos que sofrem com uma série de exclusões possam, de fato, conseguir ter condições de cursar a universidade, ter um bom rendimento e concluir os seus cursos. Então, fica aqui a nossa posição favorável à lei, o nosso apoio à emenda, para que o aluno possa acumular a bolsa por ser cotista com bolsas de pesquisa, de extensão, de monitoria, e que a gente consiga, enfrentar essa realidade da desigualdade, do racismo estrutural do nosso Brasil. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Anderson Nogueira. Deputado Carlos Dias, presente no plenário. Não precisa